Aos 40, algo muda. E não é apenas no corpo, nos cabelos ou na conta bancária. É dentro, silencioso, sutil, mas poderoso. Você começa a escutar uma voz que sempre esteve ali. Só que agora, ela não pode mais ser ignorada. Não é grito, é sussurro. É o self chamando. Jung dizia que existe um ponto em que a alma exige ser ouvida. E esse ponto, para muitos, vem justamente aos 40, porque nessa idade não dá mais para fugir de si. Não dá para fingir que o que você tem é o que você quer. A alma cobra. É o chamado do self. A parte mais profunda, verdadeira e oculta da sua psique começa a se mexer. Tudo o que foi abafado, ignorado ou adiado começa a emergir. Como se uma segunda vida batesse à porta. Mas ela só começa se você tiver coragem de abrir. E talvez por isso os 40 assustem tanto. Porque são o começo de uma verdade interior. Você olha no espelho e não vê mais só aparência. Vê lacunas. Vê escolhas feitas com medo. Vê sonhos esquecidos. Mas também vê a chance de fazer diferente. De voltar para si. Essa é a encruzilhada que Jung chamava de meio da vida. Um ponto onde as máscaras começam a pesar. Onde os papéis já não satisfazem. Onde o mundo externo não basta mais. O que antes era rotina, agora vira ruído. E só o que vem de dentro parece ter sentido. Você começa a se perguntar: quem sou eu fora do que esperam de mim? Fora do que conquistei? Fora do que performei? E essa pergunta não sai da cabeça. Ela ecoa em silêncio, até você parar de correr. Porque o self não grita, mas ele espera. Aos 40, você não está em crise. Está sendo chamado. A angústia, a inquietação, o desconforto não são sinais de fracasso. São sinais de despertar. E ignorar isso é como tapar os ouvidos diante da própria alma. É viver metade da vida, sem nunca ter se encontrado. Por isso, se esse vídeo chegou até você, talvez seja o momento. Respire, feche os olhos e se pergunte: qual é a voz que eu venho ignorando há anos? O que dentro de mim insiste em me chamar? Mesmo quando tudo fora parece estar funcionando, você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar, diante da encruzilhada mais honesta da sua existência. E talvez, só talvez, o que você chama de crise seja, na verdade, o self dizendo baixinho: agora é a sua vez. Na teoria de Jung, o self é o centro organizador da psique, a totalidade do que somos. Não só o que mostramos ao mundo, mas também tudo o que escondemos de nós mesmos. Ele não é um ideal a ser alcançado, mas uma essência que já habita em nós, esperando ser reconhecida. Só que durante a juventude, costumamos viver guiados pelo ego. Queremos provar nosso valor, conquistar, pertencer. Isso é natural. É como se o ego fosse o capitão de um navio, levando a vida adiante, mas sem consultar o mapa completo da alma. E é aí que entra o conflito. Porque chega uma hora em que o ego se perde do norte verdadeiro. Você pode ter sucesso, família, reconhecimento e ainda assim sentir um vazio. Porque o que foi deixado para trás começa a cobrar presença, os desejos silenciados, as paixões renegadas, a intuição desprezada. Jung explicava que esse vazio não é um defeito, é um chamado. Quando tudo o que te definiu perde o sabor, é sinal de que o self quer assumir o leme. É como se a alma dissesse: até aqui você sobreviveu, mas agora vamos viver de verdade. E viver de verdade significa escutar, parar de tapar os buracos com distrações, silenciar as vozes do mundo e começar a ouvir o que sempre esteve aí dentro. Aquela vontade esquecida, aquela arte que ficou engavetada, aquele amor que você nunca teve coragem de viver. É assustador, sim, porque seguir o self exige abrir mão de certezas, exige rever prioridades, exige encarar partes de você que estavam no escuro. Mas é aí que mora a liberdade. Porque só quando você conhece sua sombra é que pode abraçar sua luz de verdade. Jung dizia que o processo de individuação, esse caminho de retorno ao self, não é confortável, mas é sagrado, porque nele você deixa de ser só reflexo do mundo e começa a ser reflexo da sua alma. E isso muda tudo. Aos 40, muitos sentem que perderam tempo,
Mas a verdade é o oposto. É agora que o tempo começa a contar, porque agora ele está a serviço do que faz sentido. Agora você pode viver a vida que é sua, e não a que esperavam que você vivesse. Se essa ideia mexe com você, é porque a jornada já começou, e talvez essa seja a melhor notícia. O chamado não vem à toa. Se ele veio, é porque você já está pronto para ouvir. Já está pronto para voltar para casa, para dentro. O mais curioso é que, muitas vezes, o chamado do self vem disfarçado. Ele não chega com uma placa dizendo "desperte". Ele se esconde no cansaço que não passa, no tédio diante do que antes empolgava, na irritação com uma vida que parece estar certa, mas não vibra mais. É o incômodo que você sente sem saber de onde vem. É a sensação de estar num lugar confortável, mas pequeno, como se algo dentro de você estivesse crescendo, mas a vida à sua volta não tivesse mais espaço para isso. E isso não é loucura, é expansão. Jung afirmava que o self se comunica em símbolos, sonhos, sincronicidades, e muitas vezes tudo começa com uma imagem que se repete, uma música que toca fundo, uma lembrança que volta com insistência. A alma é poética e fala por pistas. Você começa a notar que certas coisas te comovem de um jeito novo, que o silêncio começa a ser mais atraente do que a correria, que conversas profundas são mais nutritivas do que encontros superficiais, que estar só, às vezes, é o único jeito de se escutar. E isso assusta, porque ninguém nos ensina a viver de dentro para fora. Nos ensinam a produzir, a corresponder, a seguir o roteiro. Mas, e quando o roteiro não serve mais? Quando a alma pede reescrita? É aí que começa o verdadeiro desafio. Desaprender. Desaprender o excesso de exigência. Desaprender o medo de errar. Desaprender o hábito de se calar. Aos 40, a vida te convida a se reescrever. Não do zero, mas a partir do essencial. E o essencial é aquilo que nunca te abandonou. Mesmo quando você se esqueceu de si. Esse é o ponto de virada. Quando você entende que a voz que sempre ignorou, aquela que sussurrava nos momentos de silêncio, era a mais fiel que você tinha. Porque ela não pedia aplauso nem sucesso. Ela só pedia verdade. Ela só queria que você se ouvisse. E agora que você ouve, tudo muda. Não de uma vez. Não com fogos de artifício, mas com uma paz que vem aos poucos, com uma certeza mansa, com a sensação de que, mesmo sem saber o próximo passo, você está finalmente no caminho certo. Aos 40 começa a vida de verdade, porque é quando você começa a escolher com consciência. É quando cada gesto pode ser uma declaração de amor a quem você realmente é. E viver assim é o que dá sentido ao tempo que ainda virá. Jung chamava esse momento de transição de crise do meio da vida, mas talvez a palavra mais certa seja nascimento, porque é como se pela primeira vez você estivesse nascendo de si mesmo. Não, mais moldado pelas expectativas dos outros, mas esculpido por dentro. E como todo nascimento, esse também envolve dor, porque você vai precisar deixar partes suas para trás, máscaras que já não se encaixam, relacionamentos que não sustentam mais sua essência, trabalhos que já não ressoam com sua alma. É um luto, mas também é libertação. Você começa a perceber que a vida não é sobre ter tudo resolvido, é sobre ter coragem de ser inteiro, mesmo com as partes ainda em construção. E isso muda completamente a maneira como você se relaciona com o mundo. Você não quer mais impressionar, quer pertencer. E pertencer aqui não significa se encaixar, significa se conectar a partir da verdade. Aos 40, você descobre que vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade, que sensibilidade não é defeito, é bússola, que intuição não é bobagem, é voz ancestral que você finalmente aprendeu a respeitar. E quando você se permite ouvir essa voz, a da alma, não a do medo, uma outra vida começa. Menos barulhenta, talvez, mas muito mais real. Uma vida onde cada sim vem de um lugar profundo, onde cada não é uma escolha consciente, onde o tempo ganha densidade. Essa é a beleza de atender ao chamado do self. Não se trata de mudar tudo por fora, mas de realinhar tudo por dentro. Às vezes a mudança externa vem, outras vezes não. Mas o que muda mesmo
É o modo como você habita a sua própria história. Você deixa de ser personagem e vira autor. Começa a reescrever seus dias com tinta verdadeira. Assume as cicatrizes, os tropeços, os recomeços. E nisso a força, porque agora você vive com intenção, e não mais por inércia. E a intenção é a linguagem da alma. É com ela que você começa a manifestar uma vida que faz sentido para você, não para os outros. É com ela que você deixa de sobreviver e passa a viver. Não importa quanto tempo tenha passado. O que importa é que agora você voltou a se escutar. Quando Jung falava sobre individuação, ele não falava de virar alguém perfeito. Falava de integrar, de deixar de lado a guerra interna entre o que você sente e o que você mostra. E aos 40, essa integração começa a parecer não só urgente, mas inevitável. Você sente que não dá mais para se dividir, que viver pela metade está te custando caro, que sorrir sem vontade, dizer sim quando quer dizer não, aceitar o que te machuca, tudo isso está começando a doer mais do que o medo de mudar. E isso é sinal de maturidade emocional. Porque quando você começa a se incomodar com o que antes tolerava, é porque sua alma está ganhando voz. A verdade começa a se tornar prioridade. A paz interior começa a valer mais que a aprovação externa. E isso transforma tudo. Você não precisa mais provar nada. Precisa apenas ser. E ser é um ato de coragem. Coragem de sustentar quem você é, mesmo quando isso desagrada. Coragem de se acolher, mesmo quando ainda há falhas. Coragem de seguir, mesmo sem garantias. A boa notícia? Essa coragem não vem da força. Ela vem do cansaço de viver para fora, de se ajustar, de se apagar. Chega uma hora em que você simplesmente não consegue mais mentir para si mesmo. E isso é um renascimento. Você olha para a vida e começa a ver beleza no simples. Gratidão pelo que antes passava despercebido. Encanto por momentos reais. A alma volta a sentir. O coração volta a bater com presença. E cada pequena escolha passa a ter sabor de autenticidade. Esse é o chamado do self. Ele não exige perfeição, só pede presença, que você esteja inteiro em si, que olhe para suas sombras com compaixão, que pare de fugir do que sente, porque é no sentir que a cura começa. É na escuta do silêncio que você volta a se encontrar. Aos 40, você percebe que sua história não está acabando. Está começando outra. Uma história escrita com mais consciência, mais verdade, mais alma. E se há algo mais valioso do que isso, a maioria de nós ainda não descobriu. Muita gente teme esse ponto da vida porque ele vem acompanhado de perguntas difíceis. Mas são justamente essas perguntas que libertam. É isso que eu quero continuar vivendo? Quem sou eu de verdade? O que eu ainda não vivi? Por medo? Perguntas que ardem, mas abrem caminho. Jung dizia que a alma precisa ser confrontada, que o sofrimento psíquico é muitas vezes um sinal de que o self está tentando emergir. E quanto mais você resiste a escutar, mais o desconforto aumenta, porque essa parte mais profunda não aceita mais ser ignorada. Você pode até tentar calar essa voz com distrações, trabalho, redes, sociais, comida, relacionamentos, mas nada silencia o que é verdadeiro. O self não se apaga. Ele espera, ele observa, e um dia ele volta, mais forte, mais claro, mais insistente. E quando ele volta, a vida comum começa a parecer insuportável. Não por arrogância, mas porque sua alma já cresceu demais para viver apertada. O que antes bastava, agora limita. O que antes era suficiente, agora oprime. Porque você mudou, porque você acordou. É nesse momento que muita gente confunde o despertar com crise. E de fato não é confortável. Você pode perder pessoas, pode abrir mão de antigos caminhos, pode se ver só por um tempo. Mas essa solidão é fértil. É o solo onde você começa a florescer. Aos 40, você não precisa mais de promessas externas. Você precisa de enraizamento interno, de se sentir inteiro consigo mesmo, de fazer as pazes com a criança que foi, com os sonhos que deixou, com os erros que cometeu, não para se culpar, mas para se libertar. Esse é o momento de dar sentido à sua história.
de transformar feridas em força, silêncios em sabedoria e cicatrizes em mapas, porque a jornada do self não é sobre esquecer o que passou, é sobre integrar tudo o que você foi até aqui. E nessa integração surge algo novo, uma presença mais serena, um olhar mais profundo, uma escuta mais verdadeira. A alma começa a respirar aliviada, porque enfim, você está voltando para casa. E casa, aqui, é você mesmo. Talvez ninguém perceba de fora, mas dentro de você, uma revolução silenciosa está acontecendo. As certezas estão derretendo, os rótulos perdendo o sentido. E aos poucos, aquilo que você acreditava ser sua identidade começa a aparecer pequeno demais para tudo o que sente agora. Jung dizia que o self é como uma semente que só desperta quando a terra está pronta. E aos 40, essa terra finalmente amadureceu. Tudo o que você viveu, acertos, frustrações, dores, descobertas, preparou o solo. Agora é hora de germinar uma nova versão de si. Essa nova versão não é um personagem melhorado. É você mais verdadeiro, com menos filtros, com mais alma, com mais presença. Porque o que antes era busca por aceitação, agora vira sede de autenticidade. Você já não quer mais impressionar, quer pertencer a si. E pertencer a si tem um preço, porque você começa a dizer não, a colocar limites, a encerrar ciclos, a parar de se sabotar. E tudo isso, à primeira vista, parece perda, mas é libertação, porque o que se vai nunca foi realmente seu. Essa fase é como uma travessia. Você ainda não chegou ao outro lado, mas também não cabe mais no lugar onde estava. E esse espaço de não saber, pode ser angustiante, mas também é sagrado, porque é nele que a transformação acontece. É no silêncio da travessia que você começa a escutar o que nunca ousou ouvir, a sua verdade. Não a verdade da família, nem da sociedade, mas a verdade que pulsa no seu peito quando tudo ao redor se cala. É ali que mora o self. E essa verdade não precisa ser grandiosa. Às vezes é só um desejo simples que ficou adormecido, uma alegria esquecida, uma coragem tímida, mas que insiste em bater na porta, ou um chamado antigo que você sempre adiou. E agora voltou, mais vivo do que nunca. Aos 40, a vida te devolve a chave de si mesmo. E você percebe que pode reabrir portas, redesenhar caminhos, reconstruir lares internos, que pode escolher de novo, não como quem recomeça do zero, mas como quem recomeça com alma. Quando você começa a escutar essa voz interior, percebe que ela não vem com garantias, ela não diz onde vai dar, não entrega um plano, ela só aponta uma direção. E confiar nisso é um dos atos mais profundos de fé em si mesmo que alguém pode viver. Jung dizia que o self fala através de símbolos, e muitas vezes esse símbolo pode ser um sonho repetido, uma vontade súbita, um desconforto estranho, uma lembrança esquecida. Ele nunca se impõe, mas se revela com delicadeza. E você precisa estar atento para perceber. O mundo inteiro pode te dizer que está tudo bem. Mas se dentro de você há inquietude, a pergunta, a sede, escute. Não ignore, porque essa é a alma te chamando para viver algo que ainda não foi vivido. Algo que só você pode descobrir. E não se trata de abandonar tudo. Trata-se de mudar a relação com tudo. Você pode continuar onde está, mas com outra consciência, com outro olhar, com outra intenção. E isso já transforma completamente a experiência de viver. Porque agora você vive por inteiro. Você começa a buscar menos respostas e mais presença. Menos controle e mais entrega. Menos velocidade e mais profundidade. Porque percebe que o tempo mais valioso não é o que passa, é o que te transforma enquanto passa. E isso só o self ensina. Nesse ponto da vida, não é mais sobre acumular, é sobre significar. Não é sobre quantidade de experiências, mas sobre qualidade de presença. Cada gesto vira rito, cada silêncio vira ensinamento, cada escolha vira símbolo de um amor próprio que finalmente amadureceu. Jung sabia que o maior perigo era envelhecer sem nunca ter vivido de verdade. Por isso,
O chamado do self não chega como luxo tardio, mas como necessidade vital. Como quem diz, ou você se escuta agora, ou vai continuar se perdendo no barulho dos outros. E escutar a si mesmo exige coragem, mas também entrega, porque você não está apenas mudando de caminho, está mudando de estado, de alguém que buscava lá fora, para alguém que agora busca dentro e encontra. Aos 40, muita gente sente que está começando tarde, mas isso é ilusão. O tempo da alma não é o mesmo do relógio. Jung dizia que há um momento certo para o self emergir, e ele sempre vem quando você está pronto. Nem antes, nem depois. Você não está atrasado, está maduro. E maturidade não é saber tudo, é saber o que importa, é reconhecer o que te move, é parar de correr atrás do que não preenche e começar a construir a partir do que realmente nutre. É uma revolução silenciosa, mas irreversível. E essa revolução não precisa ser solitária. Quando você se reconecta com o self, começa a atrair pessoas mais alinhadas, relações mais verdadeiras, conversas mais profundas, porque a energia muda e o que ressoa com sua verdade começa a se aproximar, quase como mágica. Essa nova vida não é perfeita, mas é real. E o real, mesmo com falhas, vale infinitamente mais do que o ideal fabricado, porque o real tem alma. E viver com alma é aceitar a beleza do inacabado, do imperfeito, do vulnerável. É abraçar sua humanidade com reverência. Você começa a se olhar com mais ternura, a respeitar seus limites, a confiar na sua intuição. E isso te dá um novo tipo de força, uma força mansa, mas firme, que não precisa provar nada, nem gritar, porque vem de dentro, porque vem do self. E é aí que tudo começa a fazer sentido. As dores do passado ganham significado. As escolhas difíceis se revelam necessárias. Os silêncios se mostram férteis. É como se, de repente, sua história se reorganizasse, como se tudo o que parecia caos agora desenhasse um caminho. Jung ensinava que o ouro da alma está na sombra, e é justamente quando você aceita suas partes negadas que começa a descobrir sua verdadeira luz. Não uma luz de palco, mas uma luz interna, constante, serena, que guia sem impor, que aquece sem queimar. Esse é o poder de escutar o self. Ele não muda o mundo ao redor, mas muda o jeito como você caminha dentro dele. E às vezes, isso é tudo que você precisava para se sentir finalmente em casa. Aos 40, você não está em queda, está em mesmo que por fora pareça estar em dúvida. O self não pede que você tenha todas as respostas, ele só pede presença, e a presença é a ponte entre o que você era e o que está nascendo agora. Jung dizia que a vida se divide em duas partes. A primeira é dedicada à construção da persona, aquilo que mostramos ao mundo. A segunda é o retorno ao self, o mergulho em quem realmente somos, e esse retorno é o verdadeiro recomeço. Pode ser que ainda haja medo, que o novo pareça incerto, mas escute com atenção. Há também uma paz nova, uma sensação de que, mesmo sem saber o próximo passo, você está no rumo certo, porque agora a bússola está dentro e o caminho é seu. Aos 40, a vida não acaba, ela aprofunda, ela se desnuda, ela te entrega finalmente a oportunidade de ser inteiro. E viver assim com alma não é luxo, é direito, é destino, é a promessa que a sua essência te faz desde o início. Se essa mensagem tocou você, deixe aqui nos comentários a frase "Eu me escuto" e "Sigo". Esse gesto é mais que simbólico. É um ritual silencioso de compromisso com sua verdade, um lembrete de que, mesmo em meio ao barulho do mundo, você escolhe voltar para si. E se você sente que esse vídeo pode tocar alguém que está nesse mesmo ponto da jornada, compartilhe. Há muitas pessoas neste exato momento precisando apenas de um sinal para se escutarem também. Obrigado por ter vindo até aqui. Que você siga com coragem, com leveza, com presença. E que, a cada passo, possa dizer em silêncio, agora sim, sou eu. Nos vemos no próximo vídeo.